No dia 20 de janeiro de 2025, exatamente um ano atrás, Donald J. Trump subiu ao pódio do Capitólio para assumir, pela segunda vez, a presidência dos Estados Unidos. Naquele momento, o mundo prendia a respiração. Havia quem prometesse uma era de ouro e quem previsse o colapso das instituições democráticas. Hoje, 12 meses depois, não precisamos mais especular. Nós temos os dados, nós temos os fatos. E a realidade, como frequentemente acontece na geopolítica, é mais complexa e mais transformadora do que qualquer previsão. Não estamos falando apenas de uma troca de comando ou de alternância partidária. O que presenciamos nos últimos 365 dias foi uma reengenharia sistemática do Estado americano. Do funcionamento das agências federais, as alianças militares que sustentaram o Ocidente desde 1945, a estrutura de poder mudou. Neste vídeo, faremos uma autópsia detalhada do primeiro ano do governo Trump 2.0. Vamos dissecar a Operação Aurora e seus custos reais, analisaremos a eficácia das tarifas universais da balança comercial e entenderemos o que o plano de paz de 28 pontos significou para a Ucrânia e para a estabilidade global. Este não é um vídeo sobre opiniões ou torcida, é uma análise sobre consequências, porque uma coisa é inegável, a América que conhecíamos em 2024 não existe mais. Bem-vindos a uma edição especial do Hub TNT. Todo começo de ano traz a mesma pergunta: o que vai mudar de verdade na sua vida e o que vai continuar só como plano? Eu digo isso porque nos últimos meses eu recebi muitos pedidos, mensagens de pessoas perguntando sobre os Estados Unidos, trabalho, carreira, cidades, mercado. E quanto mais eu olhava para esse cenário, mais uma coisa ficava clara. Existe muita informação na internet, mas ela está solta, fragmentada, cada um falando de uma parte sem mostrar o caminho completo. Vídeos sobre cidade, outros sobre salário, outros sobre visto, experiências pessoais isoladas, e quase ninguém conectando tudo isso de uma forma lógica e estratégica. E foi exatamente por isso que eu criei a imersão Todos os Caminhos Levam para a América. E essa imersão não foi pensada para te empolgar, ela foi pensada para organizar a decisão. Durante o evento eu vou te mostrar de forma clara e estruturada quais são os principais caminhos profissionais para os Estados Unidos, como que o mercado americano avalia profissão, experiência e entrega, como analisar cidades, oportunidades e custo de vida, e como transformar essa ideia em um projeto real, com começo, meio e fim. Esse tipo de clareza muda o ano, porque ou você começa o ano com um plano de fato, ou termina o ano repetindo as mesmas dúvidas. Essa é uma imersão de verdade, pensada para quem vai acompanhar o processo completo. Seja o ano em que você quer parar de adiar e começar a estruturar algo maior, essa decisão começa agora. O link está aqui embaixo na descrição, ou no QR Code que está aparecendo aqui agora na tela. Te espero na imersão Todos os Caminhos Te Levam para a América. Vamos aos fatos estruturais. O primeiro ano do segundo mandato de Trump foi definido por uma estratégia clara: velocidade e volume. A administração operou sob a doutrina de choque e pavor administrativo para impedir que a oposição ou o judiciário tivessem tempo de reação hábil. Fechamos esse primeiro ciclo com um recorde histórico de 229 ordens executivas assinadas. Para colocar em perspectiva, isso supera o primeiro ano de Roosevelt, Obama e do próprio primeiro mandato de Trump. O objetivo não foi apenas legislar, mas governar por decreto em áreas onde o Congresso estaria travado. A mudança mais silenciosa, porém, mais impactante, foi a reimplementação imediata do Schedule F. Isso reclassificou dezenas de milhares de funcionários públicos de carreira, que antes tinham estabilidade, para cargos de confiança política, sujeitos à demissão sumária. E o resultado é que o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, liderado pela dupla Musk e Helmsley, efetivou o desligamento de cerca de 300 mil funcionários federais. Agências reguladoras internas, como o Departamento de Educação e o EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental, viram seus quadros técnicos reduzidos em até 40%. Isso criou um vácuo operacional. Processos de licenciamento ambiental que levavam anos agora levam semanas, mas a fiscalização praticamente desapareceu. O Estado americano encolheu em tamanho, mas a autoridade centralizada na Casa Branca se expandiu drasticamente. O sistema de freios e contrapesos foi testado e, em muitas instâncias, contornado. Talvez a transformação mais visível tenha ocorrido na segurança interna. A promessa de campanha de deportação em massa não ficou no papel. Ela foi batizada de Operação Aurora, utilizando a Lei dos Inimigos Estrangeiros de 1798. Um dispositivo legal que não era usado em tempos de paz há séculos, onde o governo contornou o devido processo legal padrão para acelerar as deportações. O foco inicial foram organizações criminosas específicas, como o Trem de Aragua, mas o escopo se expandiu muito rapidamente. Os números oficiais apontam para uma queda de 94% nas travessias ilegais na fronteira do sul. Hoje, a fronteira está efetivamente selada. No entanto, o impacto econômico interno foi imediato. Setores como a construção civil na Flórida e no Texas e a agricultura na Califórnia enfrentam uma escassez de mão de obra sem precedentes. O custo de construção de novas casas subiu 12% apenas no último trimestre, impulsionado pela falta de trabalhadores. Além disso,
isso, a ordem executiva que instruiu agências federais a não reconhecer a cidadania por nascimento para filhos indocumentados gerou o maior impasse jurídico da década. Embora a Suprema Corte ainda não tenha dado o veredito final, na prática, a emissão de passaportes e certidões para recém-nascidos está congelada, criando uma classe de apátridas burocráticos dentro do território americano. Na economia, a doutrina do American First se traduziu em um protecionismo muito agressivo. As tarifas universais de 10% a 20% sobre todas as importações e a tarifa específica de 60% sobre produtos chineses entraram em vigor no segundo trimestre. O governo celebra a arrecadação recorde de trilhões em impostos de importação, usando esse capital para estender os cortes de impostos de 2017. O PIB teve um crescimento nominal robusto, mas quando ajustamos pela inflação, o cenário muda um pouco. O custo de vida para a classe média aumentou. Estudos do Tesouro e análises independentes mostram que o repasse de custos das tarifas adicionou cerca de $1.600 a $2.000 nas despesas anuais de uma família média. Eletrônicos, vestuários e peças automotivas lideram essa alta. E o mercado financeiro reagiu com volatilidade extrema. Tivemos uma correção severa de 35% nos índices no meio do ano, quando os parceiros comerciais retaliaram antes de uma recuperação parcial. A economia americana está mais ilhada, com cadeias de suprimentos sendo forçadas a voltar ao território nacional, o que é estrategicamente seguro, mas economicamente custoso no curto prazo. No setor energético, a virada foi total. No dia 20 de janeiro de 25, foram assinadas 3 ordens executivas principais. Isso reabriu imediatamente o Refúgio Nacional de Vida Selvagem no Ártico para exploração e removeu o congelamento de licenças para exportação de gás natural. E o resultado é que a produção de petróleo nos Estados Unidos atingiu patamares históricos, ajudando a segurar o preço global do barril, mesmo com as tensões no Oriente Médio. A gasolina na bomba caiu cerca de 20%, cumprindo parcialmente a promessa de campanha de alívio nos preços. Porém, a conta de eletricidade doméstica continua subindo. Mas por quê? Porque a demanda por energia para data centers e inteligência artificial explodiu, e a infraestrutura de transmissão, agora sem os subsídios verdes do governo anterior, não está mais acompanhando o ritmo. A promessa de cortar a conta de luz pela metade ainda está muito longe de ser cumprida. No palco global, a doutrina Trump 2.0 abalou as fundações do pós-guerra. A retirada dos acordos de Paris da OMS foi apenas o começo. A relação com a OTAN mudou de aliança automática para transacional. A exigência de que os países membros da OTAN investam não mais 2%, mas agora 5% do PIB em defesa, criou uma fissura nessa aliança. E sobre a Ucrânia, não houve paz em 24 horas como prometido, mas houve um congelamento forçado. O plano de paz apresentado impôs um cessar-fogo nas linhas atuais, consolidando o controle russo sobre a Crimeia e Donbas, em troca de garantias de segurança ocidentais, mas sem a entrada da Ucrânia na OTAN. Para Kiev, isso foi uma pílula amarga. Para Moscou, uma vitória estratégica parcial. Mas para a Europa, o principal parceiro americano, o sinal definitivo de que não podem mais depender do escudo americano. E por isso a Europa iniciou, em resposta, o maior rearmamento independente de sua história. Já no Oriente Médio, o apoio restrito a Israel acelerou o fim das operações em Gaza, mas sem um plano claro de reconstrução que deixou a região em uma instabilidade muito frágil e armada. Analisando friamente o caderno de promessas, o saldo é meio misto, mas inclinado para a execução. O que foi entregue de fato? A deportação em massa, a Cooperação Aurora, executada com vigor, superando as expectativas em volume, embora com custos humanitários e econômicos muito severos. Também tiveram as tarifas de protecionismo implementadas integralmente. O livre comércio no mundo acabou como a gente conhecia. Também teve a desregulamentação energética, que foi cumprida. Os Estados Unidos são, mais do que nunca, uma superpotência fóssil. Além disso, teve também a guerra cultural, a ordem executiva proibindo o financiamento federal para iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Foi uma das mais eficazes em mudar o comportamento de universidades e empresas que dependem de contratos governamentais. Mas o que falhou ou travou? Primeiro, a redução de preços no dia 1. A inflação não cedeu como prometido. Pelo contrário, a política tarifária manteve os preços de bens de consumo elevados. Além disso, o fim da guerra da Ucrânia em 24 horas. A retórica eleitoral colidiu com a realidade dura de uma guerra. O conflito esfriou, mas não se resolveu. É um impasse armado, não uma paz duradoura. Além disso, a anexação da Groenlândia, as ameaças de tarifa sobre a Dinamarca trouxeram o tema à tona, mas previsivelmente não houve compra do território ainda. Serviu apenas para tensionar as relações com os aliados europeus, o que está sendo intensificado exatamente neste momento. O impacto mais profundo, no entanto, não está nos gráficos econômicos, mas no tecido social e institucional. A polarização americana deixou de ser apenas retórica para se tornar geográfica e econômica.
Estados democratas estão tentando blindar suas legislações contra ordens federais, criando quase dois sistemas legais paralelos dentro do mesmo país. A confiança nas agências federais foi desmantelada. Para a base de apoio do presidente, isso é a limpeza do pântano há muito tempo aguardada. Para a oposição e para os servidores públicos, é o desmonte da capacidade técnica do Estado. O cidadão comum vive hoje em um país onde a autoridade presidencial é sentida de forma muito mais direta e imediata do que em qualquer outro momento das últimas décadas. Se olharmos em retrospectiva para esse primeiro ano, a conclusão é inevitável. Muitos analistas acreditavam na resiliência inercial do sistema americano, a ideia de que as instituições conteriam qualquer radicalismo. O ano de 2025 provou que essa tese estava errada. O sistema cedeu, as barreiras normativas foram rompidas. O precedente de utilizar a autoridade presidencial reescreveu as regras do jogo democrático americano. Rompemos com aliados históricos que confiaram em Washington por 70 anos. E testamos os limites da Constituição ao tentar redefinir a cidadania por decreto. Além disso, centralizamos poder na Casa Branca em níveis que fariam presidentes imperiais do passado parecerem moderados. Portanto, a frase que define esse momento é a seguinte: os Estados Unidos não serão mais os mesmos depois dessa segunda passagem de Trump pelo governo. Mesmo que essas políticas sejam revertidas em 2029, a quebra de confiança institucional e a alteração na estrutura burocrática interna deixarão marcas por muito tempo. A Pax Americana, como conhecíamos, acabou. Estamos agora na era do realismo americano, onde o interesse nacional imediato atropela qualquer compromisso histórico. O ano 1 foi o ano do choque. O ano 2, que começa agora, será o ano da consolidação. E a pergunta que resta é: as instituições restantes irão se adaptar à nova realidade ou haverá uma ruptura ainda maior? Nós vamos descobrir isso em poucos meses, quando acontecerem as eleições de midterms aqui nos Estados Unidos. O cenário nesse momento não parece tão favorável para os republicanos, mas será lá nas urnas que a gente vai ver de fato qual é o caminho que os Estados Unidos vai escolher. Mas eu quero saber a sua leitura. Você acha que o preço a pagar pela soberania econômica e fronteiras fechadas compensa o custo inflacionário e isolamento diplomático? A América está mais forte ou apenas mais sozinha? Deixa sua análise aqui nos comentários. Quero ver o que você acha a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. E se quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse, se inscreve no canal. Todo dia a gente vai continuar contando tudo o que acontece aqui na América. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.